A gente não precisa usar desse jeito os mundos possíveis. E esses experimentos mentais, como a gente consegue perceber pelos exemplos que o Kripke dá, a ferramenta de mundos possíveis, ela é utilizada para a gente perceber fatos sobre os objetos nesse mundo mesmo. Explico o que eu quero dizer com isso. É o seguinte, para saber se é uma propriedade contingente minha, algo que não é essencial a mim, não é necessário e não é essencial a mim. Tá usando uma camiseta cor-de-rosa hoje? Eu vou fazer o experimento mental de me imaginar em outras situações, em outros mundos possíveis. Daí eu me coloco nesses mundos e penso em mim vestindo uma camiseta laranja. Em mim penso que eu poderia estar vestindo uma camiseta branca. E parece que esses mundos são possíveis, de fato. Então, eu descubro sobre mim no mundo atual que é uma propriedade contingente minha que eu vista agora a camiseta cor-de-rosa. Isso porque isso poderia ser diferente. Do mesmo jeito que eu posso pensar, será que eu poderia ser outra coisa que não humana? E daí eu vou fazer o experimento mental e eu não consigo imaginar. Eu não sei nem como seria isso. Imaginar um mundo possível em que eu não fosse humana, que eu fosse uma planta ou algo do tipo. Então, eu descubro sobre mim, nesse mundo aqui, que parece ser necessário e, portanto, essencial a mim que eu seja um ser humano. Uma nota de esclarecimento, que eu não sei se ficou óbvio para vocês, mas se vocês repararem, eu tenho usado uma propriedade essencial e propriedade necessária como sinônimos. Porque, pelo menos para Kripke, ele intercala entre essas duas coisas sem muita explicação. Para ele, propriedades necessárias são as propriedades essenciais de um objeto, porque são as propriedades que vão acompanhar esse objeto em todos os mundos possíveis e sem as quais o objeto não existiria. Bom, a gente entendeu então o argumento modal, que é o uso da ferramenta de mundos possíveis para identificar quais são as nossas intuições linguísticas, identificar o fenômeno linguístico de que os nomes e as descrições se comportam de forma distinta em situações contrafactuais e argumentar que duas coisas que se comportam de formas distintas não podem ser sinônimas. E a gente entendeu por que não faz sentido perguntar pela identidade transmundana para Kripke. Porque a gente pode, ela já é dada. A gente usa de nomes, a gente fala de objetos em outros mundos. A gente faz essa movimentação, a gente coloca os objetos daqui em outros mundos possíveis para considerar como eles seriam. Legal. Consequências desse argumento, então, seriam: bom, agora começa a fazer sentido aquilo que o Kripke fala lá no comecinho do texto, na primeira página,
que o professor Marco falou para vocês deixarem para lá, a princípio, sobre unicórnios. Por quê? Porque dado o como o Kripke usa mundos possíveis, a gente usa dos objetos desse mundo aqui, a gente se utiliza das coisas à nossa volta para estipular situações contrafactuais, para analisar o que teria acontecido com determinado objeto. Então a gente transporta os objetos desse mundo, do mundo atual, para outros mundos, para analisar se algo é possível ou não. Como unicórnios não existem nesse mundo, a gente não consegue analisar situações contrafactuais com unicórnios. Por quê? Porque eu não consegui individuar o objeto, falar, ó, é disso aqui que eu tô falando. E daí, a partir daqui, eu jogar ele para o outro mundo para analisar o como esse objeto se comportaria nos diversos mundos possíveis. Muitas vezes é difícil a gente ter uma resposta para a identidade transmundana de objetos. É muito difícil a gente dizer o que determina. Não vou nem entrar em ser humano. O que faz de mim, Tainá, ser eu. Mesmo objetos inanimados, mesmo essa caneta, eu descrever ela de forma unívoca é complicado, porque se eu falar, bom, uma caneta da Tainá, tá bom, a gente já fechou as possibilidades para as minhas canetas, mas eu ainda assim tenho várias canetas. Bom, a caneta é preta, diminuiu mais ainda. A caneta, a menos que eu saiba o dia certo que eu comprei ela, onde e não sei o que mais, eu não consigo individuar ela. Mas mesmo assim eu consigo falar dessa caneta, porque ela tá aqui. Então eu converso com vocês falando, ó, essa caneta, vamos considerar se ela fosse azul. Então eu jogo ela para um outro mundo, considero se aquela situação é possível ou não e descubro que essa caneta é contingentemente azul. Contingentemente preta, porque ela poderia ser azul. A gente não consegue fazer isso com um unicórnio. E como é muito difícil a gente usar de uma descrição que identifique univocamente esse objeto, a gente não consegue saber em quais situações são possíveis ou não desse objeto que não existe no mundo atual. Então eu não tenho como considerar mundos em que um unicórnio exista. Eu posso imaginar mundos em que cavalos tenham chifre. Mas daí eu estou falando de cavalos que a gente tem aqui. E tem como apontar univocamente para esse objeto. E daí eu jogo ele para um outro mundo e imagino ele com chifre. Mas isso não... Se isso é o que a gente chama de unicórnio ou não dá para dizer. Basicamente não tem como eu responder essa pergunta.